Um grupo maior de vereadores, eles usam como um poder de barganha para conseguirem o que querem. Às vezes você ouve as propostas, elas são genéricas e os problemas eles não são. Quem assumir esse cargo de prefeito vai ter que se posicionar, né, em relação à mineração. Ele tem que conversar, né? Porque senão Belo Horizonte acaba ficando refém mesmo, né, de brigas, de disputas. É uma semana bem decisiva. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Na nossa semana, para encerrar as nossas conversas com os editores de O Tempo, para medir um pouco a temperatura do que foram os últimos 4 anos e apontar alguns caminhos que podem ser adotados por quem vai ocupar a prefeitura de Belo Horizonte, hoje está conosco a editora de conteúdo de política, Cíntia Castro. Seja muito bem-vinda, FM O Tempo. Cíntia, tudo bem? Com você, Thalita, bom dia. Bom dia, Cíntia Castro. Prazer tê-la aqui, viu? Obrigada, o prazer é meu. Vamos falar um pouquinho sobre política e a gente tem feito isso aqui com os gestores, né, Guilherme? Exatamente, Cíntia. Eu vou puxar um pouco da nossa conversa aqui, lhe perguntando sobre uma questão que tem a ver mais com a operacionalização da política no dia a dia. O atual prefeito de Belo Horizonte, que está concorrendo à reeleição, teve durante muitos dos seus, ou boa parte dos seus 2 anos quase à frente da cadeira de prefeito, muitas dificuldades na relação com o legislativo, né? Outro candidato que estava sentado na cadeira de presidente da Câmara e que é ainda presidente da Câmara de Vereadores, também sempre com um perfil de muita disputa entre os dois. Na sua opinião, Cíntia, estamos falando de um desafio colocado para quem quer que seja o próximo prefeito, ter alguma relação diferente com executivo e legislativo? Pois é, Guilherme, eu acho que esse talvez seja um dos principais desafios quando a gente fala da relação política mesmo, né? Seja quem for que for assentar nessa cadeira de prefeito, tem que tentar construir uma relação melhor com a Câmara para que consiga de fato aprovar os projetos que sejam, né, de interesse do prefeito e da cidade. O que a gente percebe é que teve, né, como você falou, com o próprio atual presidente Gabriel Azevedo e o Fouad Noman, essa relação muito conflituosa em vários momentos, com o Alexandre Calil, que era o prefeito quando o Fouad era vice, também, principalmente no segundo mandato, não foi uma relação fácil, então esse é um desafio. E assim, a gente fica até curiosa, a gente que acompanha a política, de qual que vai ser a configuração da Câmara após as eleições, porque a gente tem na Câmara, né, um grupo forte, que é um grupo ali que é a família Aro, que é liderado pelo secretário Marcelo Aro, o Gabriel Azevedo acabou formando um grupo também. Como é que vai ficar isso depois das eleições? Esses grupos vão continuar fortes, um vai continuar mais forte do que o outro, os vereadores vão se reeleger? Então essa é uma dúvida e eu acho que a relação do prefeito ou da prefeita, né, com a Câmara passa muito por isso também. E para além apenas da Câmara Municipal, né, a gente percebe uma relação desgastada e conturbada das últimas 2 prefeituras ou dos últimos 2 prefeitos, e aí considerando inclusive o Fouad Noman, que pode ser reeleito, com o governo do estado. Né? A gente vê aí rusgas e alfinetadas sempre e quando possível entre a prefeitura e o governo do estado. Nós estamos falando de uma prefeitura, gente, de uma capital, prefeitura, né, da capital de Minas Gerais, e que deveria ter sim uma boa relação com o governo do estado, pensando numa questão mais macro, né, Cíntia? Eu acho assim, Thalita, falando o que você falou, a hora que o Ibrahim me perguntou, né, de um desafio, vem na minha cabeça, assim, 3 desafios. Um é essa relação com a Câmara, um outro é a questão do secretariado, que eu acho que a gente pode falar depois, e essa é um outro desafio. Como que vai ser a relação com o governo do estado e também com o governo federal? Porque, né, para a prefeitura andar ali, tem algumas obras que são essenciais, assim, que se converse com o governo federal, por exemplo, né, no caso do anel rodoviário, para trazer verbas, no caso do metrô, o governo do estado para também conseguir questão das chuvas e de vários problemas importantes da cidade. Então, como que vai ser a relação deles? Por exemplo, quando eu penso em governo federal, se você considerar os 3 que estão aí à frente da última pesquisa Datatempo, a gente pensa assim, Mauro Tramonte talvez tenha, caso ele seja eleito, uma relação que pode ser ok com o governo federal, com o do estado, né? Acreditamos também. O Fouad já vem tendo uma relação com o governo federal que pelo menos ali ele tem
tentado demonstrar uma proximidade com o presidente Lula e tudo. Agora, o Bruno Engler, caso ele seja eleito, considerando esses 3 até então, é uma dúvida também como que vai ser, né? A gente acredita que talvez não vai ter uma resistência ali do governo federal, mas talvez uma dificuldade maior. E como que vai ser com o governador também. E é isso, assim, seja quem for desses 3 ou outro que venha ganhar ou outra, vai ter que construir uma relação pensando na cidade, dentro mesmo que seja do campo institucional. Você falou, Cíntia, sobre um segundo ponto, que é de formação de secretariado. Que avaliação você tem a respeito desses últimos 4 anos e, de uma maneira geral, como isso é um desafio encarado, que você fez a menção? A gente pensa assim, que o prefeito, às vezes ele se sente um pouco refém ali dessa formação da Câmara, entendeu? Assim, de quem que tá comandando aquilo ali, ele acaba tendo que negociar e ceder em cargos, né? A gente viu isso na última prefeitura e eu também, de novo, fico curiosa de como que vai ser, assim, como que vai ser nessa próxima eleição. Se o Fuad for reeleito, eu acho que ele talvez está ali numa situação que ele já viu como que funciona e vai ter que ver como que ele faz para ele não ficar refém de uma Câmara, como que vai articular. Se é, por exemplo, um Tramonte eleito, eu acho que aí eu fico curiosa também de como que vai ser essa formação, porque ele tem apoios que ele vai ter que responder ali, ele tem um apoio do ex-prefeito Alexandre Calil, que vai querer, né, numa eventual vitória dele, querer ter ali um seu poder dentro da prefeitura, tem o apoio do Romeu Zema, que também vai estar ali com a vice Luísa Barreto e vai querer também, ele é do Partido Republicanos, então assim, eu acho que é desafiador, e os outros também, assim, como que vai ser isso, como é que vai ser essa troca com a Câmara, né? A gente acha que às vezes assim, uma coisa acaba estando ligada com a outra. Então eu posso depreender pelas suas palavras, Cintia, que secretariado vai se tornar um ativo para quem vai ter que ter muito olhar para ele, quem estiver sentado na cadeira de prefeito, porque ele vai precisar ser utilizado como, eu não gosto de usar a palavra exatamente, mas me faltou aqui outra. Mas ele vai ter que ser usado como barganha ou como moeda de troca. Sim, eu acho que é o que a gente vê, né? Assim, esses grupos mais fortes políticos que controlam ali, pelo menos um grupo maior de vereadores, eles usam como um poder de barganha para conseguirem o que querem, de certa forma, estarem inseridos ali no executivo sem ser do executivo municipal, né? Eles usam esse poder de barganha na hora de aprovar um projeto, na hora de ter resistência. E eu acho importante também, Guilherme, assim, às vezes a população fica muito alheia a isso, a gente não sabe até que ponto a população tem a força de mudar algumas questões da política já estabelecida, mas é importante um alerta para que as pessoas acompanhem a política mais, saibam como a política funciona dentro da Câmara, no Executivo, para elas estarem, as pessoas mesmo cobrando mais os projetos e tentando colocar uma pressão naquilo que a população acha que é importante, independentemente desses acordos ou desses poderes de barganha, assim. Sabe o que as pessoas nos cobram muito aqui, Cíntia Castro? Pesquisa Data Tempo. Será que a gente pode tentar tirar da editora de política, Guilherme Bryan, quando vem a nova rodada aí da Data Tempo? Sobre Belo Horizonte, a gente pode dizer que nesse fim de semana, semana que vem, estamos na reta final, a 9 dias das eleições, Cíntia. Exatamente, a gente tem pelo menos mais uma Data Tempo de Belo Horizonte, não sei te dizer a data certinha, porque a gente vai, né, ver assim como que os dados vão sendo configurados e o dia, mas com certeza na semana que vem, e aí a gente está querendo ver como é que vai estar esse cenário, né, se quem se mantém à frente, estava à frente até agora, continua, se teve alguma mudança de segundo lugar, de terceiro lugar, que, né, alguns candidatos embolados na margem de erro, e tanto no segundo como no terceiro. Então, assim, é uma semana bem decisiva e é uma semana que a gente percebe, assim, entre conhecidos nossos mesmo, que quem não acompanha a política é a hora que eles estão de olho. Então, eu acho que uma pesquisa nessa semana, ela pode ajudar muito, assim. Cíntia, eu vou te perguntar sobre um ponto de vista de estruturação daquilo que é uma prefeitura hoje em dia. Tem se falado muito, discutido na campanha eleitoral por diversos candidatos, a mudança da maneira como a prefeitura de Belo Horizonte funciona, né? Tem quem diz, olha, precisa voltar com o poder das regionais e aumentar o poder, criando o cargo quase que de um subprefeito, com recurso específico, com tudo disponível para ele. E tem quem adote o modelo anterior que diz, não precisa exatamente disso. Pode ter lá alguém para representar, mas não precisa ter tanto poder dessa natureza. Na sua avaliação, a gente vai ter alguma necessidade, inclusive pela ocupação de espaços públicos, que essas regionais passem a ganhar mais pujança do que elas têm hoje?
Eu acredito que sim, Guilherme. Não sei, né, quem que vai ganhar aí as eleições, qual que é o pensamento da pessoa que vai assumir a cadeira, mas assim, é importante que essas regionais tenham mais voz, sejam ouvidas, claro que, né, tem a figura do prefeito ou da prefeita ali, mas é importante porque a gente percebe, assim, como eu posso dizer, um desequilíbrio e até coisas que a gente não imagina. Por exemplo, a gente fez uma matéria especial na semana passada e foi sobre candidatos prometendo o número de árvores, aumentar o número de árvores em Belo Horizonte. E aí tinha uma especialista, não me recordo exatamente de onde que ela é, mas ela falou uma coisa que eu achei interessante, assim, na visão dela, há um desequilíbrio até na proporção de qual região que recebe mais árvores. A região centro-sul, aonde estão também bairros pobres, mas onde se concentram bairros com maior poder aquisitivo, onde circulam pessoas com um poder aquisitivo maior, aquelas ali têm mais árvores. E na regional, às vezes lá longe, tipo Venda Nova, que já tem uma população sofrida ali com o trânsito, com uma série de outros problemas, com uma série de dificuldades até de lazer para as pessoas, para as crianças dali, também tem menos árvore. Então eu acho que, assim, ouvir mais as regionais, dar mais poder ali para alguma pessoa que atue nessas diferentes regiões é fundamental para que tenha um equilíbrio na cidade, né, de recursos, investimentos. Quase todos, se não todos os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte que nós ouvimos nas sabatinas aqui realizadas pela FM O Tempo, nós ouvimos a criação daquelas subprefeituras, né, Cíntia? Ou das regionais, de voltar a ter um representante. De fato, os candidatos começam a entender essa necessidade, diante disso que você traz, de que é preciso esse diálogo com todos esses bairros da capital mineira? Eu acho que sim, eu acho que assim, a cidade tem problemas comuns, mas eles são problemas diferentes dependendo de onde você mora. Por exemplo, a gente desde antes da pré-campanha, talvez a matéria mais falada na rádio, no jornal, seja em política, seja em cidades, é o trânsito de Belo Horizonte, seja na Data Tempo. Mas mesmo o trânsito, então assim, às vezes você ouve as propostas, elas são genéricas e os problemas, eles não são genéricos. Tipo assim, o trânsito, ele perturba todo mundo porque é uma cidade estrangulada, então de uma forma ou de outra, as pessoas sofrem com o trânsito na capital. Mas elas sofrem de forma diferente, assim. Quem mora na região norte, por exemplo, sofre mais do que, né, quem mora, por exemplo, na região centro-sul, quem mora talvez lá no Barreiro, também vai ter um outro tipo de problema. Então, assim, mais uma vez se coloca como essa necessidade de dar uma individualizada nos problemas, né? O trânsito é um problema comum, mas ele é diferente, com demandas diferentes para as regiões da cidade. Estar no cargo de prefeito necessariamente é fazer construções políticas e tomar decisões que envolvem a política. Você vê, Cíntia, nos últimos 4 ou 8 anos, ou no período que você quiser fazer referência, algumas das pautas que ficaram esquecidas e que o próximo prefeito terá de lidar necessariamente com elas. Eu vou falar de uma que me parece muito evidente. As propostas que estão discutindo meio ambiente e impactos climáticos das mudanças emergenciais, agora estão começando a ganhar alguma atração, mas ainda muito distante do que é uma realidade. Você tem a percepção de que é preciso colocar exatamente o que para o próximo prefeito discutir? E eu sei que a gente vai dizer, tem que pôr saúde, tem que pôr educação, tem que tudo. Isso está dentro, certamente. Mas tem coisas que você vê que ainda não entraram muito pro eixo ou que você imagina que vão eclodir um pouco do dia a dia? Eu acho que tem várias situações, assim, uma de imediato que me vem à cabeça, eu não sei se é a principal, mas uma importante, eu acho que é a questão da Lagoa da Pampulha, né? Porque ela é aí, né? Ela tá ali na criação da cidade, né? Então ela é visualmente um lugar atrativo, um lugar característico da cidade, ela é ambientalmente um lugar problemático, entendeu? Então, assim, né, além das questões ambientais mesmo, que tem uma lagoa poluída e tudo traz, para a qualidade da cidade, para quem passa ali, é o cheiro ali. Visualmente, entendeu? né, Cíntia? Para o ponto turístico que isso. Se disse ser a Lagoa da Pampulha. Isso, então assim, é uma questão ambiental, mas que ela também tem uma questão de uma apresentação da cidade. Então eu acho assim que, como resolver problemas ali, né, foi até alvo a limpeza de questão de CPI e tal, alguns candidatos, a gente, não sei se todos, eu não me recordo, mas alguns têm feito agendas, indo lá na Lagoa, eu acho que a Lagoa é uma questão. Essa questão da chuva, né, que o atual prefeito tem querendo mostrar muito que está fazendo algo e tudo, mas eu acho que essa questão também precisa de um olhar, porque mais uma vez, aí eu acho, atinge toda a cidade, mas para algumas regiões traz problemas maiores do que para as outras. Então, por exemplo, eu sei que na região norte ali, indo para Venda Nova, a prefeitura investiu muito nos jardins de chuva, com uma ideia de talvez aumentar a infiltração de água.
isso funcionou, isso não funcionou, isso é uma medida eficaz. Então eu acho que tem que ter um olhar muito grande para essas questões ambientais que afetam o meio ambiente e que afetam a vida das pessoas, né? De uma certa forma. A questão da mineração também, aí é uma, como é que a gente pode dizer, um paradoxo aí, né? Porque eu acho que ao mesmo tempo que tem questões que são importantes para a economia, né, do estado, da cidade e tal, também tem questões ambientais que são muito importantes também. Então, assim, quem assumir esse cargo de prefeito vai ter que se posicionar, né, em relação à mineração, em muitos momentos, em como vai agir. Então, agora, é um tema meio ambiente que eu acho muito bacana e tudo, mas que não é geralmente um tema que eles abordam tanto. Tá lá nos planos de governo e tudo, mas a gente não ouve no dia a dia, né, o que dá, entre aspas, mais ibope ali é a saúde, a educação, falar de segurança, do trânsito. Agora eu quero te perguntar, a gente caminhando aqui já para o final da nossa conversa, Cíntia, do ponto de vista de quem acompanha o funcionamento da prefeitura politicamente e como faz uma relação com o governo federal, com o governo do estado, com os vereadores, etc. Assim, qual é o tamanho do papel do prefeito de Belo Horizonte do próximo que virá? Ele precisa ser muito maior do que é atualmente? Ele vai ter mais desafios do que teve nos últimos 4, 8 anos? Como é que você vê o tamanho do papel do prefeito e o que ele vai ter de fazer como figura política pro estado e evidentemente para sua própria prefeitura? A gente acha assim que é uma das coisas que a gente espera, né? Seja do prefeito, seja do governador, que eu acho assim, a gente não falou aqui, mas essa questão da polarização, seja quem for que assumir essa cadeira, de qual partido que for, ele tem que conversar, né? Ele tem que conseguir, ou ela, trazer essa conversa saudável, institucional que seja, ou mais aprofundada, aí vai depender de cada um, tanto com o governo estadual quanto o governo federal, porque senão Belo Horizonte acaba ficando refém mesmo, né? De brigas, de disputas, e aí assim, numa situação, um presidente que poderia estar mais presente, que poderia ter um olhar maior para uma cidade que é importante, de um estado que é importante, né? Um dos mais importantes do país. Então, assim, é uma relação que precisa aproximar. Igual eu falei no início, eu acho que o prefeito, né, Fouad, tem tentado demonstrar, nesse período dele à frente, uma proximidade com o governo federal. Essa semana mesmo teve lá e tal. Mas, assim, precisa ser próxima, né? Precisa conseguir atrair recursos para o anel rodoviário, por exemplo, que tem aí algumas obras prometidas e que ainda faltam questões a serem resolvidas. Então eu acho que essa relação precisa melhorar e precisa ser assim, na cabeça de todos eles, independentemente do partido, ela tem que acontecer de uma forma saudável. Cíntia Castro, editora de conteúdo de política de O Tempo, foi a nossa última editora aqui convidada nessa semana especial do Café com Política, fazendo uma análise daquilo que precisa ter ou que deveria ter e como deveria ser uma prefeitura de uma capital mineira. Obrigada, viu, Cíntia, pela consideração e também por participar com a gente aqui. Obrigada, eu que agradeço, viu, vocês? Até a próxima. Já podemos fazer um convite sobre segunda-feira? Já. Sobre o debate? Vamos aproveitar? Nada melhor do que a presença de Cíntia Castro aqui. Na segunda-feira, gente, tem debate promovido pelo jornal O Tempo. Segunda-feira, dia 30 de setembro, às 5 da tarde, com transmissão ao vivo pelo YouTube de O Tempo. Então, a gente convida você a participar com a gente e acompanhar. 6 dos 7 principais candidatos, de acordo com a pesquisa Datatempo, vão participar conosco desse debate. E na semana da reta final para o pleito de 2024. Então, a gente espera todos e a participação de todos nesse debate promovido pelo Tempo.